Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Bom, nós vamos começar a nossa aula virtual 2. Na aula virtual 1, a Pro falou sobre notícia, pediu que vocês enviassem um vídeo da notícia de vocês ou um áudio, junto com a foto do texto passado a limpo, né? Foi isso mesmo. Bom, vai ser sempre assim. A Pro vai fazer uma videoaula explicando o conteúdo e a atividade e vai postar junto o documento orientador que todos os professores têm que fazer para mandar para vocês. Então fiquem tranquilos, assistam a videoaula, tá tudo explicadinho nela. Belezinha? Então vamos lá? Espero que vocês estejam aí se cuidando, se protegendo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre análise linguística. Para falarmos sobre análise linguística, análise da nossa língua, de como ela funciona, nós temos que falar de alguns termos. Nós vamos falar de palavras. E para falarmos de palavras, nós temos que retomar um conteúdo que vocês conhecem bastante, que são as classes gramaticais. Nós trabalhamos as classes gramaticais no 6º ano e no comecinho do 7º a gente retoma essas classes, fala as últimas que existem e depois a gente começa com análise sintática. Então, quantas são as classes gramaticais? São 10. E o que a gente trabalha quando a gente trabalha com as 10 classes? Nós trabalhamos com análise morfológica. Análise morfológica é analisar palavra por palavra dentro do texto, dentro de uma frase. Então, eu pego aquela palavrinha e digo que classe ela pertence. O que ela é? Um substantivo, um adjetivo, um pronome, numeral? A gente não sabe. Então, a gente vai analisar as 10 classes e conhecer como elas funcionam para sabermos fazer uma análise morfológica. De novo, análise morfológica é analisar palavra por palavra de acordo com as 10 classes gramaticais. Belezinha, meus amores? A primeira classe de palavras, vocês gostaram bastante, que eu lembro, é o substantivo. Por isso, a Pro tem uma surpresinha para vocês. Nós vamos lembrar uma musiquinha que vocês cantaram. A música, então, é substantivo. Variável que nomeia objetos, pessoas, sentimentos, lugares. Primitivo e derivado. Vamos lá! Jornal e jornalista. Simples e composto. Sol e girassol. Próprio e comum. Pedro e café. Concreto e abstrato. Pedra e alegria. E os coletivos, a plateia, fala, flora, galeria, assembleia, esquadrilha, legião. Mais coletivos, bateria, batalhão, colmeia, cordilheira, revoada, multidão, nações. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Aê, a gente retomou um pouquinho essa música. Ela fala também sobre a flexão dos gêneros, então ouçam ela por completo, tem no YouTube, tem no Google, digita lá, substantivo, banda, sujeito, simples. E tem várias músicas de todas as classes gramaticais. Então, se vocês querem aprender mais, com música é algo muito bom. A música ajuda a gente a memorizar. Então, tem de todas as classes gramaticais, tá bom, meus amores? Então, olha lá. Segunda classe. Então, a primeira classe que a gente aprendeu foi a classe do substantivo. A segunda é a classe dos adjetivos. O substantivo nomeia e o adjetivo indica características. Nós também trabalhamos bastante com o substantivo. Tem aí na tela para que vocês possam olhar. Pausem se vocês quiserem anotar. Dá uma pausadinha aí no vídeo, tá bom? Artigo, gente. Artigo é a palavra que acompanha. Então, o substantivo dá nome, adjetivo caracteriza. Então, eu tenho uma blusa vermelha, azul. E o artigo, a blusa, uma blusa, ele vai acompanhar o substantivo. A gente já aprendeu, por isso que a Pro tá falando bem rapidinho, tá? Numeral. Numeral são palavrinhas que indicam quantidade
ou posição. Então, elas também têm vários tipos. Então, numerais são palavras que indicam quantidade ou posição dos seres. Ok? Então, a gente falou do substantivo que dá nome, do adjetivo que vai caracterizar esse substantivo, do artigo que vai determinar, acompanhar, determinando ou indeterminando, definindo ou indefinindo, e o numeral que vai quantificar ou indicar a posição. O pronome é uma palavra que vai acompanhar ou substituir o substantivo, tá bom? É uma palavra muito importante, como todas as outras, porque nos ajuda a não repetir as palavras dentro do texto. Então, quando eu não tenho como usar um sinônimo, por exemplo, e eu estou repetindo, eu uso um pronome. Então, eu evito repetições, que é um erro muito grave na produção textual. E agora o verbo. Hoje a atividade vai falar um pouquinho sobre o verbo. Nós vimos que verbos são palavras que nós também estudamos, a Pro só está retomando. Indicam ações, como brincar, estudar, lavar as mãos, por exemplo, né? São ações. Indicam o estado, né? Eu estou feliz, eu estou triste. Enfim, e também indicam os fenômenos da natureza. Choveu, nevou, ventou. São verbos, indicam ações. E elas sempre, essas ações estão conjugadas num tempo, num modo, num número e numa pessoa, que são as flexões que ela tem, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Existem também as locuções verbais. Locuções verbais, meus amores, são dois verbos dentro da frase, do ladinho, dois verbos que equivalem a apenas uma ação. Então, olha lá, eu li, ler, é um verbo, li. Locução verbal, estou lendo, dois verbos juntos que equivalem à mesma ação de ler. Isso é locução verbal. Tem vários tipos de verbos, nós aprendemos os regulares, tá? A Pro falou um pouquinho sobre os irregulares quando explicou. Regular é o que segue o mesmo radical, e os irregulares é quando eles não seguem o mesmo radical, eles têm diferenças. Mas tem vários, é bom que vocês pesquisem, mas vocês vão aprender nos outros anos. Mas já é legal vocês irem conhecendo, para depois chegar, vocês terem um conhecimento bom para passar para o professor que vocês tiverem. Então, são vários tipos. E nós vimos também que o verbo, indicação, estado, fenômeno da natureza, pode estar numa locução, dois verbos em um, e se dividem em grupos. Aí a Pro ensinou para vocês uma musiquinha, né? Que fala da conjugação. Então, a primeira conjugação são dos verbos terminados em a segunda conjugação são dos verbos terminados em er, or. A terceira conjugação são dos verbos terminados em ir. E é só uma questão de tempo até você memorizar. Então, olha só, os verbos se dividem em grupos, igual sala de aula. Tem o grupo da primeira, quando os verbos originais terminam em ar. Os verbos da segunda, quando os verbos originais terminam em er. Originais, quando ele está no infinitivo. E a terceira, quando os verbos originais terminam em ir. O segundo é quando terminam em er ou or. E terceira é quando termina em ir. Tá? E por que o por faz parte da segunda? Porque antigamente, no português arcaico, ele terminava em poer. Ele perdeu o e, mas continua no mesmo grupo. Bora lá? Flexões do verbo. Falamos do conceito, falamos da locução e falamos que ele se divide em grupos. Agora nós vamos falar que o verbo, ele se flexiona quando nós vamos conjugá-lo em número, pode ser no singular ou no plural, em pessoa, que pode ser no singular ou no plural, a pessoa eu, tu ou ele, primeira, segunda ou terceira, ou no plural, primeira nós, segunda vós, terceira eles ou elas. E o tempo pode estar no presente, no pretérito, tem vários tipos de pretérito que nós estudamos, e os futuros, tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. O modo também. Nós vimos o modo indicativo, que são os verbos que estão indicando uma certeza. O subjuntivo, quando os verbos indicam uma dúvida.
Caso eu estude, eu vou passar de ano? Caso eu não estude, eu vou passar de ano? E tem o imperativo, estude para passar de ano. E o modo indicativo, eu estudo, é certeza. Então, aqui é para colocar um exemplo dessa análise. Tem o verbo amei, que está exprimindo uma ação. Na primeira pessoa, porque é eu amei, e é do singular, porque é apenas uma, indica pretérito, porque a ação já aconteceu, e no modo indicativo, porque ela indica uma certeza da ação. Tá bom, meus amores? Continuando. Os verbos, eles podem estar na forma verbal, que é quando eles estão conjugados num tempo, ou na forma nominal. Quando eles estão na forma nominal, tem exercício hoje sobre isso. Eles estão na forma nominal quando ele está na forma comum dele, chamada de infinitivo, e o verbo termina em ar, ir ou or. No gerúndio, olha só o exemplo do infinitivo. Acordar, agradecer, ó, é o nome dele, o nome do verbo. E quando ele está na forma nominal gerúndio, quando ele termina em NDO. NDO, acordando, agradecendo, sorrindo, compondo. Ele então termina em NDO, porque expressa um processo da ação. Ação contínua, ação acontecendo. E o particípio, quando ele termina em ado ou ido. Então, olha só, não tem o edo, Não tem o edo, porque os verbos terminados em er, eles usam o particípio com ido. Então, fica acordado, agradecido, sorrido. E por que o compor é composto? Porque ele é irregular. Tem verbos irregulares que não usam o ado e o ido. Por isso, o verbo compor é composto. E todos os derivados de por também serão irregulares da mesma maneira, tá? Compor, por, repor, expor. Então, todos eles fazem parte da mesma irregularidade. Continuando. Bom, sobre o verbo nós falamos que ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza, que ele pode estar em dois verbos com uma ação só, chamado de locução verbal, que ele pode se flexionar em número, pessoa, tempo e modo. Falamos que ele se divide em grupos, da primeira, segunda e terceira conjugação, e que ele pode não estar conjugado no tempo, então ele estará na forma nominal, indicativo, subjuntivo e imperativo. E agora, a última classe que nós falamos, antes de sairmos de recesso, foi o advérbio. Vimos que o advérbio é parecido com o adjetivo. Por quê, Porque ele também tem a função de modificar. Só que enquanto o adjetivo modifica o substantivo, por exemplo, camisa azul, ele está dando uma característica para o substantivo camisa, o advérbio vai acrescentar circunstâncias, modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, indicando essas circunstâncias. Então, por exemplo, ele pode indicar tempo. Quando eu vou à sua casa? Hoje. Ah, não pode, né? Tá no Covid. Então, deixa para depois. Então, os advérbios, eles vão acrescentar informações a mais, mudando o verbo, mudando o adjetivo e mudando talvez um próprio advérbio, acrescentando circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, de exclusão, de inclusão e de ordem. Então, parem um pouquinho o vídeo, deem uma olhada nessa listinha. Nós já trabalhamos, então a professora está revisando. Bora lá que agora a Pro vai falar das atividades para casa. Belezinha? Olha só, quando a Pro manda para vocês o vídeo é a videoaula, a explicação do conteúdo e a explicação da atividade. Junto vai um documento desses. Aqui está escrito, qual é o objetivo da minha aula? Desenvolver habilidades de leitura e de análise linguística. Quais habilidades que nós estamos colocando? Reconhecer em textos o verbo como núcleo das orações. Falamos sobre verbo, não falamos? Então, vocês vão utilizá-lo nos exercícios.
e utilizar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. Não se esqueçam de ler essas informações importantes aqui, colocar o nome, número e a série de vocês, tá? Quando é para entregar, Pro? No dia 17. Em que e-mail? Tá aqui, ó, no documento que eu vou mandar aí junto com o vídeo. Nesse e-mail aqui. É importante que mandem pelo e-mail, meus amores, porque quando manda no e-mail, a Pro tem uma pastinha e eu separo sala por sala. No celular, mistura com as coisas pessoais e acaba virando uma bagunça. Bom? Então eu peço que vocês tentem, busquem como fazer isso, testem, peçam ajuda e a gente vai conseguir. Onde você fará? No caderno, em folhas de fichário, se você precisar. E quais são as atividades que você vai fazer? Interpretação de texto e aí a parte linguística. Então, vamos lá. Vocês vão fazer, primeiramente, assistir esse vídeo. É importante assistir a videoaula para entender o conteúdo. E, em seguida, vocês vão fazer a atividade da página 14 e 15 da apostila verde. Volume 1 ainda. Vocês já receberam alguns, né? Já receberam o volume 2, mas por enquanto é o volume 1. Ao terminar, você vai tirar uma foto da sua atividade, bem bonitinha, capricha na letra e vai mandar para a Pro nesse e-mail que a Pro falou, tá? Bom, meus amores, sigam o passo a passo, façam com muito capricho. Eu sei que nós estamos em isolamento social ainda, que não tá fácil, mas vamos manter a fé, nos cuidarmos para a gente estar junto logo, logo. Eu vou mostrar agora, lá na página, explicar cada exercício para vocês fazerem. Belezica? Bora pro próximo passo. Ó, a atividade começa aqui, na leitura desse conto. Então, vocês vão ler esse conto aqui, A Mentira e as Penas, e vão responder essas questões, que é para você relacionar o conto, ó. Diga o que ele tem a ver com o fato de espalhar informações falsas, fake news. O que ele tem a ver, né? Faz relacione as duas coisas. E esse conto ele possui fatos que podem gerar notícias. Sendo assim, tente criar uma manchete pautada nesse conto. Tente criar um lead para saber o que é lead tem que ver o outro vídeo. O que é o lead? O primeiro parágrafo, né, do texto. Lembra o que é lead? O primeiro parágrafo do texto. Então, vocês irão... no lead tem que ter as informações principais e tá na apostila explicando também. E uma ilustração que você pode fazer, tá bom? Bom, aí você vai fazer a atividade 5. Tem que copiar, Pro? Tem que copiar. Copia e responde. A atividade 5, copia e responde, tá? É um teste, é um xizinho que vocês vão fazer depois de copiar. E aqui vocês vão analisar a alternativa que ocorre na adequação de concordância verbal. Gente, nós falamos sobre verbo. E o verbo tem que concordar em singular ou plural com a pessoa que ele está. Então, se ele está acompanhando a pessoa eu, ele tem que combinar com a pessoa eu. Isso chama concordância verbal. Então, vocês vão analisar aí, tá? Onde há uma inadequação, ou seja, há um erro de concordância. Não está concordando. E na 3, vocês vão grifar, passar um traço embaixo dos verbos que estão conjugados, ou seja, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, está conjugado. E dos verbos que estão na forma nominal, lembra? Indicativo, terminado em ar, ele, ir. Subjuntivo, terminado em ando, indo, indo. Particípio, terminado em ado e ido. Atividade 6 não é para fazer, Pro? Não é para fazer. Porque é uma produção textual de uma notícia que vocês já fizeram na última aulinha. Então, ó, um beijo, espero que vocês tenham compreendido bem. Caprichem, meus amores, façam a liçãozinha. E logo, logo nós estaremos de volta. Amo vocês, se cuidem!